incluindo já a mobilização evangelística e esse setor é diferente, viu, pastor? Então, glória a Deus. Já começou, foi com a mobilização, né? Glória a Deus. Povo é crente. Queridos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida da igreja do Senhor aqui reunido. Deus continue nos abençoando de forma abundante. Que alegria poder estar aqui com vocês, celebrando o Senhor e de fato cumprindo a nossa missão como igreja. Louvar a Deus pela vida do anjo, pastor Ricardo, que está à frente desse trabalho, e abraçando a ele, estou abraçando a todos os demais pastores, amigos e companheiros, a alegria de revê-los, neste grande evento, a unidade, a união da igreja, isso faz toda a diferença. Então Deus em Cristo continue vos abençoando. Quantos estão desejosos para ouvir uma palavra? Prometo não ser enfadonho, meu amado. Serei muito sucinto naquilo que Deus propôs no meu coração. E abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre o peixe, sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, se vos hão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos, o texto em que tomamos como base para partilhar com a igreja, com os amados ouvintes desta noite, certamente trata-se de um texto tão quanto familiar. Trata-se de um texto bastante conhecido, Gênesis capítulo de número 1, pois trata certamente da obra da criação. E o texto que lemos, partindo do verso de número 26, quando Deus decide, o texto que lemos, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Certamente podemos assim dizer que Deus já havia criado todas as coisas. Certamente podemos assim dizer que trata-se do último plano de Deus do que tange a criação. Deus já havia criado todas as coisas. E certamente ao meditar nesse texto sagrado, ao meditar, ao refletir sobre ele, ao pedir a Deus uma palavra para partilhar com a igreja nessa noite, o Senhor me levou a esse texto. Certamente questionei com o Senhor, mas ao meditar no texto podemos extrair muitas lições para partilhar com o povo de Deus, com os amados ouvintes dessa noite. E amados, o último projeto de Deus não se trata de que o homem seria menos importante do que tudo aquilo que Deus criou. O que me chama a atenção é o fato de Deus ter criado todas as coisas, e agora ele toma uma decisão e disse: façamos. Ao criar todas as coisas, simplesmente ele disse: haja e houve. Sim ou não? Mas quando foi para criar o homem, o gênero humano, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa
Então isso aqui é muito glorioso. Eu não sei se você entende essa grandeza. Se não, eu lhe convido a estar atento àquilo que Deus vivificou ao meu coração, porque se trata exatamente da obra da criação. Então perceba que tudo que Deus está fazendo, Ele está pensando na coroa da criação. O homem aqui é a coroa da criação, é aquilo que Deus tem de mais importante na terra. É tanto que Ele criou todas as coisas, e depois de criar todas as coisas, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa foi a última criação de Deus, o homem como coroa. E depois de Deus criar o homem, Deus chama o homem e dá a ele uma ordem. O texto disse que Deus o abençoou. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, Gênesis 1:28, e Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva de que há semente, que está sobre a face da terra. E Deus começa a apresentar o homem, e dar ao homem alguns privilégios, domínios sobre todas as coisas, sobre as aves, sobre os répteis, sobre os animais, sobre as árvores, sobre a criação. Como coroa da criação, Deus cria todas as coisas. E interessante que a Bíblia diz que no sétimo Ele descansou. E quando Deus agora percebe o homem, cria o homem, percebe que não é bom que o homem esteja só, faz para ele uma companheira, uma disjuntora, sempre Deus pensando no homem. Interessante isso. E agora, depois de ter dado uma esposa, uma disjuntora, Deus resolve criar agora um jardim, pastor Ricardo. Cria um jardim, um paraíso, e coloca o homem no paraíso, porque esse é o plano original de Deus. Perceba que tudo, quando nós lemos Gênesis, capítulo de número 1, por várias vezes nós vamos escutar essa expressão: e viu Deus que era, e viu Deus que era. Só que quando Ele cria o homem, diz o texto, e viu Deus que era muito bom. Deus está encantado com aquilo que Ele criou, porque Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Não é que o homem fosse igual a Deus, mas ele era semelhante a Deus. A semelhança, o fato de ser semelhante não é igual. Ninguém nunca vai ser igual a Deus, a não ser quando partirmos desta vida. Enquanto por aqui palpitarmos, de fato seremos semelhantes a Ele, porque foi para isso que Ele nos criou. E Deus cria e viu que era muito bom. Imagina Deus agora admirado com a obra da criação, e olhar para o homem como coroa, e dar ao homem legalidade, autoridade, domínio sobre todas as coisas que Deus havia criado. Deus cria um jardim, parecia pouco tudo que Ele havia criado, pastor Divanil. E agora Ele cria um jardim, coloca o homem no jardim, e diz para o homem: você pode desfrutar de tudo que há no jardim, inclusive de todos os frutos que há. Porém, não coma do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Certamente nós estamos diante da criação, plano original divino. Deus cria o homem com esta finalidade. No capítulo 2, Ele cria um jardim, coloca o homem, se relaciona com Adão, lhe dá ordens, direcionamentos. Só pediu que ele não comesse do fruto do conhecimento. Exatamente, Adão fez ao contrário daquilo que Deus havia lhe dito. Comeu do fruto. A serpente apareceu no jardim. A serpente aqui na Bíblia tipifica o diabo, o adversário, o inimigo das nossas almas. Certamente a serpente apareceu no jardim, se aproxima de Eva e começa um diálogo.
Eva não vigiou, concordou com tudo aquilo que o inimigo falou, e certamente a serpente disse: no dia que você comer do fruto, você se tornará igual a Deus. Eva ficou curiosa, comeu, desobedeceu, ofereceu a Adão, também Adão comeu do fruto, pecou, agora se sente envergonhado. E quando Deus aparece no jardim, que procura Adão, cadê Adão? Escondido, desobedeceu, foi enganado, e certamente agora ele vai sofrer, porque para cada ação existe uma reação, escolhas que mudam destinos. E poderia pensar sobre isso esta noite em rápidas palavras: escolhas que mudam destinos. Quando eu olho para a vida de Adão, eu percebo que Adão tinha tudo do bom e do melhor, gozava de Deus o privilégio de ser a coroa da criação, o primeiro homem a ser criado por Deus. Aleluia, Jesus. E dali dá continuidade a um grande legado, a uma grande história. Certamente Adão fracassou por causa de uma escolha, não pensou, não refletiu a consequência, quanto isso lhe custaria. Da mesma forma Eva, tomaram essa atitude, comeram do fruto proibido, e agora os seus olhos foram abertos. Adão está envergonhado, escondido. Deus procura e diz: Adão, onde está? Ele está escondido, pastor Ricardo, envergonhado. Deus sempre dá o primeiro passo em busca do homem, e ali Adão está vestido de folhas, escondendo as suas vergonhas, e Deus vai ali diante de um sacrifício, veste Adão novamente, mas certamente ele foi expulso do jardim, porque para cada ação, repito, existe uma reação. As nossas escolhas, elas terão uma consequência, ou negativa ou positiva. Adão toma essa atitude, Deus usa de misericórdia com ele, mas ele agora é expulso do jardim. E quando nós olhamos o capítulo 3, há um diálogo entre Deus e a mulher, entre Deus e Adão, e entre Deus e a serpente. E quando lemos o capítulo 3 de Gênesis, e o verso é o de número 14. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Maldito serás mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Certamente é uma promessa, e esta promessa de Gênesis, capítulo de número 3, Deus está apontando para uma promessa de redenção, de restauração, diante da queda do homem, por consequências do pecado. Certamente Deus, na sua onisciência, já sabendo que Adão, que Eva iriam fracassar diante do plano original, certamente na eternidade já haveria um plano de restauração, já haveria um plano de redenção. E quando nós olhamos, depois do decorrer de Gênesis e todas as escrituras sagradas, certamente nós iremos perceber, meus amados irmãos, o cuidado de Deus no que tange a restauração. A partir de Gênesis capítulo de número 3, da queda do homem, nós iremos perceber essa inconstância da raça humana. Dentre eles está o povo de Israel. Ora eles estão próximos de Deus, ora eles estão distantes de Deus, e se torna como se um ciclo vicioso diante do povo. Certamente o pecado agora se torna mais atrativo, porque o pecado certamente ele nos distancia de Deus, e certamente o pecado não é ruim, porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria. O problema do pecado são as suas consequências, e dentre elas o distanciamento de Deus. E esse daqui é certamente
O grande problema, o homem que Deus o criou, a sua imagem, a semelhança, e que constantemente está se relacionando com o homem, agora se torna alguém distante de Deus. O plano original de Deus, como que vai por água abaixo. Mas eu acho algo extraordinário, porque quando Deus vai iniciar a criação, a primeira coisa que Ele faz, se você estiver com a Bíblia aberta e quiser acompanhar, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz no verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a terra era sem forma e vazia. Havia um vazio, não tinha forma, não tinha aparência alguma. Mas mesmo sem haver forma e aparência, já haviam trabalhado, o texto diz, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face. O Espírito de Deus já estava se movendo. Isso mostra o Espírito, ou Deus que age, Deus em ação, já no que tange a humanidade. Mas o verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E como Deus cria? Ele cria do nada, porque era sem forma e vazia. Mas Ele estava se movendo, porque Ele é eterno. Antes que tudo existisse, Ele já existia. Pois eu estou falando de um Deus que é eterno. Já havia um movimento, isso fala de uma graça preveniente. Mas o verso 3 diz, e disse Deus, haja o quê? Luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Haja luz, e houve luz. E já haviam trabalhado, o Espírito Santo se movia quando tudo era trevas. Mas para Ele de fato iniciar e concluir a sua obra, de fato foi preciso que Ele fizesse o quê? Criasse olha como tudo que Deus faz é perfeito. E o texto vai dizer que Ele viu que era bom. Por que Ele criou a luz? Porque Ele não trabalha nas trevas. Ele é o Deus poderoso. Enquanto há trevas, há um mover, o Espírito move. É uma graça preveniente, mas quando Ele chega, Ele acende a luz, porque luz fala de vida, luz fala de esperança, luz fala de alegria. Meus irmãos, poderíamos dar N definição sobre a luz, e por isso que a primeira coisa que Ele faz, no que tange a obra da criação, é dizer, haja luz, e houve, e viu Deus que a luz era boa. Diz o texto, e fez Deus separação entre luz e trevas. Ele faz a separação entre a luz e as trevas. Ele acende, agora começa a trabalhar e dar continuidade à obra da criação. Mas para que Ele desse continuidade, primeiro Ele acende a luz. E aqui eu vejo uma palavra revelada de Deus, e partilho com vocês esta noite. Certamente essas trevas do capítulo de número 2, aplicando a vida da humanidade, a vida da igreja, certamente, quando nós olhamos a nossa trajetória, antes de ter um encontro com Cristo, antes da luz, conforme diz Isaías no capítulo 9, eu quero ler com vocês Isaías capítulo 9, se você puder identificar Isaías capítulo de número 9, a partir do verso de número 1, mas a primeira coisa que Ele faz é acender a luz. E de fato Ele inicia e conclui a criação. Após Ele criar a luz, certamente não é diferente na nossa vida. Essa luz tipifica o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, que certamente surgiu na nossa caminhada, quando de fato peregrinávamos em um ambiente, em uma terra, em um mundo de trevas. Porque de fato é isso que nós estamos vendo à nossa volta. O mundo de treva, ela tipifica o pecado, a idolatria,
tantas outras coisas que nós poderíamos aqui, meus amados, citar como vocês, como o ato de treva, o amor próprio, a prostituição, a mentira, o engano, o vício e tantas outras coisas, a prostituição. Mas certamente o Espírito já se movia, a luz surgiu no nosso caminho, e certamente aquele que começou a boa obra, ele há de concluir. Quantos tomam posse desta verdade aqui esta noite? Diga para alguém que está ao seu lado: aquele que começou a boa obra, ele há de concluir. Diga assim: a luz já foi acesa, e essa luz é Cristo. Quantos refletem a luz de Cristo aqui esta noite, que outrora andava nas trevas, uma vida de treva, de solidão, de engano, de mentira, mas a luz raiou no nosso caminho. E de fato a humanidade agora vive essas trevas. Certamente aqueles que não tiveram encontro, quando olhamos todo o Antigo Testamento, nós iremos ver a insistência do próprio Deus com a raça humana. Quantos homens Deus levantou? Certamente o que vocês estão ouvindo aqui esta noite, como uma palavra profética, não diferente do que Deus fazia no Antigo Testamento, levantando seus profetas, advertindo o povo sobre a sua conduta, sobre o seu comportamento distante de Deus, longe de Deus. Deus levanta o profeta Isaías, Deus levanta o profeta Jeremias, Deus levanta tantos outros profetas, denunciando o pecado, uma vida de treva, de solidão, de escuridão, em que o povo vivia enganado. Isaías disse assim: o boi conhece o seu possuidor, o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo, ou seja, a raça humana que eu criei, não tem conhecimento de mim. E a cada dia que passa, o povo se distancia de Deus, e o resultado dessa desobediência resulta em um cativeiro de 70 anos, meus irmãos. Certamente de alguma forma o cativeiro serviu para curar de alguma forma esse distanciamento. Certamente os que voltaram do cativeiro voltaram com o pensamento agora transformado, mudado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que você vai esperar o cativeiro chegar na sua vida para você ter o conhecimento de Deus? Ou se não, será que você não entende que a vida distante de Deus já é um cativeiro? Será que você ainda não caiu em si que a vida distante de Deus é o pior cativeiro que o homem pode enfrentar? O distanciamento, isso implica em um vazio que há dentro do homem, que só pode ser preenchido com a presença de Jesus. Quantos já experimentaram esta graça em sua vida? Quantos aqui já experimentaram e já tiveram esse vazio preenchido? E confiam naquilo que eu estou dizendo esta noite. Aleluias. O vazio que existia dentro de nós foi preenchido quando de fato tivemos um encontro com Cristo, ou melhor dizendo, Cristo nos encontrou. O vazio que existia agora já não existe mais. E agora desfrutamos de uma alegria plena no Cristo de Deus. Isso não implica dizer que nós não enfrentamos lutas e nem dificuldades, mas uma coisa temos a certeza: o Deus que servimos é maior do que as lutas, é maior do que a enfermidade, é maior do que o deserto, é maior do que o vale, é maior do que a dor, é maior do que a depressão, é maior do que a ansiedade. Ele é maior do que tudo e maior do que todos. Ele é tão grande, aleluia, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele disse: eis que é me dado todo o poder. Você pode abrir a sua boca e glorificar a Ele esta noite. Se você tem esta certeza, você pode declarar e dizer: o nosso Deus tem o poder de todas as coisas.
Ele preencheu o vazio que existia dentro de nós. E hoje nós podemos cantar. Quem vê esse povo cantando, como vimos aqui a Flaveni, o conjunto de senhoras, o grande coral, e como disse ela no seu testemunho, não sabe o motivo que temos para cantar. Você não entende, mas esse povo tem motivo para ser o povo mais barulhento. É por isso que os crentes são conhecidos como o povo mais barulhento da terra. É porque nós temos motivo para isso. O vazio que existia dentro de nós foi preenchido com Cristo. E hoje nós abrimos a nossa boca e gritamos, cantamos e dizemos que Ele vive e que quer transformar a sua vida também esta noite. Oh, eu sinto a presença dele aqui sobre nós, meus irmãos. Isaías surge como uma voz profética em meio a todo esse contexto, meus irmãos. E no capítulo 9 ele diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, ela envelheceu nos primeiros tempos da terra de Zebulon e na terra de Naftali. O que é que o profeta Isaías está dizendo? Quando ele diz que a terra que está angustiada não será entenebrecida. Essa terra angustiada que Isaías fala é a terra que está assolada por conta do pecado, por conta da maldade, por conta da guerra, portanto de tantas coisas que nós estamos vendo. Certamente nunca se viu dias tão difíceis como esse em que nós estamos atravessando, a igreja está atravessando. Nunca vivemos dias tão difíceis como esses. Nunca deslumbramos de situações tão terríveis, pastor Ricardo. Desumanidade, inversão de valores, valores que estão sendo investidos. E certamente é uma palavra que eu quero liberar aqui. Eu não sou um profeta do caos, mas o que eu quero lhe dizer, você que está assustado diante de tanta maldade, de um mundo tão cruel, eu tenho uma notícia, talvez não seja tão agradável. Você ainda não viu tudo que tinha que ver. Eu preciso lhe deixar inteirado e informado que coisas terríveis e piores ainda estão por vir. Porque certamente a profecia bíblica ela tem que se cumprir. E de fato nós já estamos vendo o cumprimento dessa profecia. O que Jesus proferiu em Mateus 24, em um sermão profético, sobre o que haveria nos últimos dias, no que tange ao princípio de dores, é o que nós estamos vivenciando. Dias difíceis, guerra para todos os lados, maldade, o amor de muitos se esfriando. Isso fala de um fervor, de uma humanidade que já não existe mais. A desumanidade impera no mundo, meus irmãos. Mas certamente coisas piores ainda estão por vir. Porque no capítulo 24 Jesus disse: mas ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. É apenas o quê? O princípio de dores. Aleluia, Deus. É apenas início de dores ainda piores, mais fortes que estão por vir. Pastor, e o que eu devo fazer? Foi para isso que a Assembleia de Deus veio aqui esta noite. Foi por isso que os povos, foi por isso que os crentes, taxados como louco e como doido, vieram em praça pública, aonde o teto é o céu, em um cruzamento que nem esse, dizer que é apenas o princípio, mas nem tudo está perdido. Oh, eu sinto a presença de Deus para liberar isso aqui esta noite. Quem está comigo nesta palavra, levante a mão e adore a Ele esta noite. E aí você me ajuda a pregar. Diga para quem está ao seu lado: nem tudo está perdido. Diga para ele, diga para ela: nós estamos vivendo dias difíceis, dias cruéis, mas nem tudo, pastor Ricardo, está perdido. Porque a Bíblia me garante que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Quem já aqui está em Cristo? Quantos já estão em Cristo aqui?
Você que ainda não está em Cristo, a igreja veio lhe convidar esta noite. Nem tudo está perdido. Ainda há uma esperança. Ainda há uma saída. Escolhas que mudam destinos. Certamente a Escritura diz: de que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados, a não ser das suas próprias escolhas. De que se queixa o homem, meus irmãos? Pois certamente a vida é tomada de decisões e de escolhas. Certamente estamos em praça pública porque, primeiro, Cristo nos encontrou. Segundo, nós escolhemos Cristo. Não temos do que nos queixar. Estamos convictos que essa foi a melhor escolha que tomamos. Servir a Deus. E servir a Deus, eu preciso lhe dizer que não significa que você não vai mais passar por luta, por dificuldade, né, Cesarinho? Por adversidade. Mas implica dizer que mesmo nos dias mais tenebrosos, você terá a companhia de um Deus que é maior do que tudo. E certamente não te prova além das tuas forças. Quando você não tiver mais força, Ele te coloca no braço e te carrega ao lugar da promessa, ao porto seguro, ao lugar que você deve ir. Quantos entendem esta verdade nesta noite e podem glorificar a Deus, meus irmãos? E aí o profeta Isaías surge no cenário, em um cenário caótico. Isaías surge com uma mensagem profética no capítulo 9. E aqui é o caminho para o final. E o que o profeta Isaías diz? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon, a terra de Naphtali. Mas nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande... Você lembra de Gênesis capítulo 1 e verso 3? A luz. E disse Deus: haja luz. O homem caiu, vive em trevas novamente no pecado. Mas o profeta Isaías surge dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo. Quem é o povo? A igreja. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Pois tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Ou seja, o jugo que pesava sobre nós. Que jugo era esse? Era o jugo do pecado, o jugo da mentira, o jugo do vício, da prostituição, da mentira, do engano. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, serão queimadas e servirão de pasto no fogo. Porque o menino, e aí Isaías está apontando para o Cristo de Deus. E o versículo glorioso ele diz: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Oh, levante a mão para adorar, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Isso fala que ele é eterno, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para
para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos é quem fará isso. Abra sua boca e adore a Ele nesta noite. Abra sua boca e dê glórias a Ele esta noite. Exalte a Ele, porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu. Certamente o pecado nos distanciou de Deus, mas Isaías está apontando para um tempo. Você sabe quanto tempo Isaías profetiza antes do Cristo? 700 anos antes, pastor Alberto. 700 anos antes. Isaías já apontava para ele. E na sua chegada veio o precursor, o último profeta. Até surgiu o profeta de todos os profetas, João Batista, aquele que veio para preparar o caminho, aquele que veio para aplanar. E sabe onde é que ele prega? No deserto. E a mensagem era talvez não tão agradável: raça de víboras, convertei-vos e arrependei-vos dos vossos pecados. Porque vem um que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de caia, oh glória, de desatar a sandália. Ele é aquele de quem Isaías já falou sobre ele. E enquanto João profetizava, quem apareceu? Ele. Ele apareceu, o Cristo de Deus, aquele que muda a história, aquele que restaura a vida do homem e da mulher. E certamente depois que ele aparece na história, entramos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e poderíamos citar aqui com vocês tantos textos de pessoas que viviam em trevas, em escuridão, mas sobre ele já pairava a graça preveniente. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus fala nesta noite. Alguém que se encontrava à beira de um caminho, mendigando, mas que quando Jesus passou em sua cidade chamada Jericó, a vida daquele cego nunca mais foi a mesma, pastor. Porque a luz raiou para aquele homem. Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, ao teu encontro com Cristo de Deus, a luz raiou na vida daquela mulher, e nunca mais ela foi a mesma. Ela tentou, Flavinho, solucionar os seus problemas com o dinheiro que ela tinha. Era uma mulher bem sucedida, diz a Bíblia, de uma condição elevada. O dinheiro que ela tinha não foi o suficiente para solucionar os seus problemas, mas a luz raiou no seu caminho. Ela nem precisou, até porque ela nem tinha mais para gastar. O que eu quero dizer com isso, talvez o Cristo foi a última opção daquela mulher, mas o que eu acho lindo no Cristo de Deus, conforme Isaías profetizou, é que mesmo ele sendo a última opção, ele não desprezou, ele o abraçou. E ele disse: alguém me tocou. A multidão apertava. A mulher que nem nome tinha, agora é identificada como alguém. Porque talvez para a sua família, para a sociedade, você pode não valer nada, mas Jesus está dizendo esta noite: alguém me tocou. Oh, eu sinto a graça de Deus esta noite. Aonde você estiver, seja tocado por esta palavra. Alguém me tocou. Jesus está querendo ser tocado nesta noite. Ele está passando nesse recinto, ele está passando nesta comunidade. E eu tenho uma notícia boa: ele está querendo ser incomodado por você.
Ele está querendo parar para resolver a tua causa e dizer: alguém me tocou. Tem alguém que tenha coragem de tocar nele esta noite diferente? Tem alguém aqui esta noite entre nós, a igreja do Senhor, os crentes reunidos, alguém que nos escuta? Tem alguém disposto a tocar diferente nele? Porque se você tocar diferente, alguma coisa vai acontecer. Algo diferente acontece. Ele parou e disse: alguém me tocou. Os músicos já podem se aproximar. Já pode introduzir um louvor, tá bom? E alguém disse: Senhor, mas como alguém me tocou? A multidão é grande, te oprime, te aperta. Ele disse: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Certamente esta mulher, identificada como alguém, ela se acusa e disse: foi eu, Senhor, quem te tocou. Certamente a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Eu não sei se você está entendendo. Esse mesmo Cristo está aqui esta noite, e certamente esse povo um dia também o tocou diferente, e a nossa vida foi mudada, transformada, e certamente Ele quer fazer o mesmo com você. Há uma luz que acende para você no fim do túnel. Você que está vivendo em regiões de trevas, em situações angustiantes, quem sabe de depressão, de ansiedade, de insônia e tantas coisas desse tipo. Há uma luz que surge nesta noite em praça pública. Veja o quanto você é amado, o quanto você é amada, e o quanto Deus se interessa por você. A igreja fique de pé neste momento. E o convite já está franqueado. Cadê os pescadores de alma? Estão aqui? Eu queria que você agora saísse do seu canto. Nós estamos em guerra. E certamente eu costumo dizer, pastor Ricardo, que para aceitar Jesus a gente não precisa apelar. Eu não sou a favor de quem faz uma apelação para alguém se entregar a Jesus. Porque Jesus não é algo para você apelar para que alguém o aceite. Mas certamente há um convite que é necessário. Mas há uma escolha que muda destino. Sabe o que o Cristo de Deus está dizendo? A escolha é sua. Você quer continuar aí, nessa vidinha que você está vivendo, de aparência, de uma falsa alegria, de uma falsa paz? Ou você quer desfrutar de uma alegria verdadeira, de uma alegria plena e genuína, enquanto a banda louva ao Senhor? Eu convido você para sair do seu campo, e já vou passar o microfone a quem de direito, ao pastor da igreja. Mas eu queria convidar você que está afastado, você que está distanciado, não importa o teu estado, a tua situação, hoje o Cristo de Deus te chama. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Há pelo menos alguém que tenha coragem nesta noite de romper a multidão e vir ao encontro. Flavenir, se aproxima. Louva a Deus. E a igreja, levante as mãos comigo ao alto nesta hora. Estamos em guerra. Feche os seus olhos e comece a orar aí aonde você está. Comece a orar. Comece a orar. Enquanto você ora, enquanto você clama, o Espírito Santo trabalha. A semente está sendo lançada. A semente está sendo... Oh, eu sinto a presença do Cristo esta noite. Porque o menino se nos deu, e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro,
Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta diz: o povo que estava na sombra, em trevas, em regiões de trevas, viram uma grande luz. Oh, obrigado, Senhor. Eu não sei o que ele viu. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos na noite desse dia. Obrigado pelo privilégio de levar a tua palavra em praça pública nesta noite e cumprir a missão que o Senhor confiou à igreja. Que privilégio, que honra nós temos esta noite de dizer a alguém que está aflito, angustiado, de alguém que está em trevas, de proclamar a luz que dá vida, a luz que muda a história. E aqui estamos como igreja. Oh Deus, choramos por esta comunidade, te apresentamos esta vizinhança, te apresentamos os moradores desta comunidade. E como igreja nós abençoamos não só esta comunidade, mas abençoamos o Bom Jardim, abençoamos o Nordeste. Oh, porque me escolheram, Senhor, vai ser uma coisa excelente. Tudo que eu tenho, Senhor, nós apresentamos todo o Nordeste. Certamente a tua igreja entra em uma briga espiritual. Hoje, 13 de agosto, Senhor, de 2025, se levantamos como exército de um Deus poderoso, de um exército numeroso, para proclamar a tua palavra, a quem queira ou quem não queira, a quem goste ou quem não goste, mas a tua igreja, como baluarte, como mensageiro do Deus vivo, e que um dia encontrou a luz, se levanta, Senhor, em todo o Nordeste, inclusive no Bom Jardim, para dizer que ainda há jeito, para dizer que ainda há solução, para dizer que ainda há esperança. E a esperança está aqui, é o Cristo de Deus, é aquele que acendeu a luz, aleluia, e mudou a história, aleluia, não só de uma pessoa, mas da humanidade. Mudou a história da minha vida, da minha casa, deste povo que está aqui, e nós nos colocamos em pé nesta noite, aonde este som chega nesta hora. Senhor, visita esta comunidade. Tu é o Deus que cura, Tu é o Deus que restaura. Senhor, os enfermos desta noite que sejam curados. O Teu povo que está aqui reunido, Tu é o Deus que passeia nesse recinto. Repreende as enfermidades esta noite, queima todo o mal. Senhor, visita neste momento, aonde, Senhor, existe alguém que está enfermo, seja qual for o problema, a enfermidade, para Ti não há nada impossível. Não há problema que o Senhor não resolva. Muda a história deste homem, muda a história desta mulher, muda a história desta família, muda a história desta comunidade. Quem confirma, erga a mão e dê o melhor brado que você trouxe de glória esta noite. Levanta a mão e diga: obrigado, Jesus. Sensação de dever cumprir o acordado. Todo esforço valer a pena, meu amigo. Mas tu vai estar da vida. Você vem de coração, meu filho. Na sua vida. Eu sei que quase todo está aqui, já confessou a Jesus como Salvador. O mundo, irmão, não imagina a força que nós temos no Evangelho de Jesus Cristo.
Hoje nós já supera muito mais da porcentagem que as pessoas pensam. Hoje nós estamos orando, irmão, e orando pelas nossas autoridades, para que Deus levante homens honestos nesse país, para que Deus possa combater a violência, as brigas, que nós possamos ver um país de paz, de amor, com homens de Deus, para que possa lutar por essa nação. Eu poderia contar um testemunho para você aqui, mas vai custar. Mas, irmão, quero dizer para você que o caldo já chegou aí, né, Isaías? O padre já está servindo. Pode encher os copinhos aí, irmão, uma jovem, uma senhora, pode ir.